Sabe, fala aí, né? Tava muito com a cabeça pra gravar vídeo não, não tava muito bem não. Mas os assuntos aí dessa semana são muito sérios, muito sérios. Então eu não poderia deixar vocês na mão, né? Não poderia deixar de gravar um vídeo aqui falando sobre esses assuntos que aconteceram no decorrer da semana. É a guerra na Ucrânia, não? A guerra na Ucrânia é um papo muito... O papo que já tá manjado, né? A gente já sabe muito bem o que acontece lá na Ucrânia. Só que tem um problema maior que se desenrolou nessa semana aí, né? Que é a questão da China e os Estados Unidos, né? A OTAN. Sim, a OTAN tá provocando a Rússia lá na Ucrânia. E agora eles também querem provocar os chineses ali em Taiwan. Eu sabia que não ia ficar assim, né? Eu sabia que eles iam lá pra Ásia, lá pra Taiwan, provocar a China. Bom, o pateta do Biden, do Partido Democrata, lá dos Estados Unidos, ele disse que se houver invasão militar da China na ilha de Taiwan, ilha essa que pertence à China, né? A elite que está lá em Taiwan era aquela elite, né, que perdeu a revolução. O exército vermelho, né, comunista, dos trabalhadores chineses, liderados por Mao Tse-tung, venceram a guerra. Eles perderam, né, essa elite que estava lá na China, que era coligada com os ocidentais, queria transformar a China numa África, num Brasil, né? Eles perderam a guerra e foram expulsos para a ilha chamada Taiwan. Então essa gente canalha, eles estão hoje lá em Taiwan querendo a ajuda dos americanos para provocar a China. E a China sabe muito bem o que deve fazer com eles. E eu, se fosse a China, invadiria essa ilha imediatamente, né? Porque aí os americanos iam abrir duas frentes de guerra. Na Ucrânia com a Rússia e Taiwan com a China. Eles iam se dar muito mal. Se eu fosse os chineses, eu invadiria aquela ilha agora, pra ontem. E o pateta do Biden tá dizendo que se a China invadir a ilha, né, ele vai mandar tropas lá pra Taiwan, pra começar a terceira guerra mundial com os chineses. Isso é uma afronta à soberania da China, né? Você não vê a China falando que vai invadir aquelas ilhas ali do Havaí, que pertencem aos Estados Unidos. Agora os americanos podem fazer isso? Claro que não. Sabe, é muita pretensão dessa gente. E a China e a Rússia tem que dar tem que dar o apavoro neles mesmos, para mostrar que não é bem assim que as coisas funcionam. E o Japão, né, cara? O Japão. Cara, eu gosto muito do Japão, né? Eu acho o Japão um país da hora pra caramba, né? Eu gosto da cultura japonesa. Eu consumo muitas coisas do Japão, né? Animes, mangás, tokusatsu, aquelas séries japonesas, né? Os Kamen Riders, os Super Sentais. Tudo isso aí eu curto e consumo da cultura japonesa. Só que, cara, a gente tem que falar a verdade. Como o Japão virou um país vira-lata e submisso aos interesses americanos? Como o Japão, ele abaixou a cabeça, né, velho? Os samurais ficariam envergonhados. Meu Deus. O Japão parece que se esquece que lá na Segunda Guerra Mundial, a nação que jogou 2 bombas nucleares nas suas cidades, Hiroshima e Nagasaki, cheias de civis, não foi a China, não foi a Rússia, foram os americanos que fizeram isso. E hoje os japoneses estão aí, lambendo o rabo dos americanos. Que coisa pior do que isso, cara? Eles tomaram 2 bombas nucleares. 2. E não foi a Rússia que fez isso, não. Nem a China. Foram os americanos. Então, sabe, cara, o que o Japão faz é vergonhoso e patético. Será que o Japão não cai na real que isso é ridículo? Né? Alguém tem que chegar nos japoneses e falar, ó, bora acordar pra vida? Olha o que eles fizeram com vocês. Cara, tem um livro muito bom. Esse livro ele é muito raro, né, de se achar. Mas dá pra procurar se você pesquisar bem, né? Pouca gente aqui no Brasil conhece esse livro. Eu conheço. Se chama O Japão. Se chama O Japão que Sabe Dizer Não, né? Esse livro é um livro escrito por um japonês. E nesse livro, né, esse japonês que escreve, ele denuncia o racismo que existe dos americanos contra os asiáticos.
principalmente contra eles. Eles falam que esse racismo que os americanos têm, né, com o Japão, atrapalha muito essas relações, né, essas correlações de amizade entre aspas, entre os dois países, entre os dois povos. O racismo que existe, né? Segundo ele, os americanos não veem o Japão como sendo muito confiável por eles serem asiáticos. Eles não são europeus, brancos, são asiáticos. E ele fala sobre a questão das bombas nucleares, né? Ele fala que na verdade, as bombas nucleares que os americanos criaram, né? A Little Boy e a Fat Man eram para ter sido jogadas da Alemanha nazista. Só que os americanos jamais jogariam em cima dos alemães essas bombas nucleares. Sabe por quê? Porque existe o racismo aí. Os americanos brancos não iriam fazer essa atrocidade contra os alemães brancos também. Então vamos jogar nos asiáticos. No caso, o Japão, que sobrou, né? Então ele ressalta muito isso. Esse livro é muito bom. Os japoneses deveriam ler esse livro para entender, né, o que acontece de fato. E esse vídeo aqui não pode ficar muito longo não, né? Não tô muito com muito saco para fazer vídeo não, mas eu tinha que fazer esse vídeo rápido aqui para falar para vocês. E a gente teve o caso da Polícia Federal, né, que matou aquele CEO lá. Ele tinha problemas mentais e os caras, ao invés de apreender ele, ou de levar a moto que ele tava, né, se eu não me engano, ele tava dirigindo sem capacete. O certo seria deter ele, apreender a moto dele ou levar ele pra cadeia, né? Mas não, o que eles fizeram? Né, a polícia assassina desse país aqui, os capachos. Eu fiz um vídeo sobre a independência e lá eu falo sobre a origem da polícia militar aqui do Brasil, sobre o exército. Eles eram a guarda nacional que serviu os interesses dos portugueses, que chegavam aqui no Brasil e tinham um monte de privilégios. Mais tarde, esses mesmos portugueses vão constituir a elite branca brasileira. E eles precisavam da sua guarda pretoriana, né, a sua cavalaria armada, para proteger do povão, caso o povão se revoltasse contra esses privilégios que eles tinham. E essa cavalaria armada era a Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional vai dar origem aos militares de hoje, ao exército, à polícia. Então o que a PRF fez, Polícia Federal, Rodoviária Federal, é sempre isso, desde 1500, cara, né? Eles exterminavam os índios, escravizavam os negros. São os capatazes, né? Os capitães do mato. E o que eles fizeram com esse senhor foi a crueldade e a covardia, né? Eles prenderam ele dentro do porta-mala da viatura e jogaram gás lá dentro, um monte de coisa química, e ele morreu lá dentro asfixiado. Tortura. E ainda tem filho do caralho que fala isso mesmo. Parabéns pra polícia. Polícia tá certa, tem que matar mesmo. Fala se a raça dessa não é do cacete. Se o povo desse não é perverso, não é cruel. Fala que a pessoa deve sofrer tortura desse jeito. Que país é esse que a gente tá vivendo? Aonde isso aqui vai parar, velho? Acaba logo com isso aqui então, né? Acaba logo. Que civilização é essa? Que país é esse? O pior pra mim, cara, é ver pessoas aplaudindo esse tipo de situação. Gente ao redor batendo palma, isso mesmo, tem que matar mesmo. Quero ver se for você, se for alguém da sua família. Você vai ter que fazer uma atrocidade dessa? Vai ver se eles vão fazer isso lá no condomínio de luxo. Lá onde estão a elite, a burguesia nojenta, fedida. Onde estão a classe branca, né? A elite da elite. Vai ver se eles vão fazer isso lá. Aqui no povão eles fazem. Mas o povo também legitima isso, né? Por incrível que pareça, tem pessoas das favelas, das periferias, que apoiam esse tipo de atitude. Vai entender o povo desse, cara? O povo desse dá o tiro no próprio pé? Quem daria o tiro no próprio pé? Você que é pobre, que é periférico, aplaudir um tipo de situação dessa? Contra o outro semelhante seu. Pode ser você. Provavelmente depois vai ser você ou alguém da sua família.
Sabe por quê? Porque todos nós aqui do Brasil somos pobres. E pobre nesse país é tratado que nem escravo. Tá entendendo como funciona a dinâmica aqui no Brasil? Não é possível que é só eu que me revolto com isso, cara. Por que o povo não se revolta com isso, velho? Não entendo isso, não. Que povo frouxo é esse? Será que foi a colonização portuguesa? Eu já falei aqui, né? A diferença que existe entre portugueses e espanhóis. Talvez se a gente tivesse colonizado pela Espanha, a gente seria um povo mais, né, sangue quente. Vai ver os protestos que acontecem lá na Colômbia, na Argentina. O povo lá bota pra quebrar, né? Polícia dá tiro no olho do povo lá e eles não param não, eles continuam. O povo lá é o povo aguerrido. Talvez deve ter sido a colonização espanhola, né? Os castelhanos. Agora a gente aqui foi colonizado pelos portugueses. E ao meu ver a gente é um povo frouxo pra cacete. Porque uma maldade, uma barbaridade dessa acontecer, velho, e a gente não fazer nada, não se revoltar, não quebrar tudo, colocar fogo em tudo, não é possível. Isso aqui é tortura, isso aqui é fascismo. Não existe democracia nenhuma no Brasil. O que existe no Brasil é a aristocracia, que manda nesse país aqui desde 1500, né? Ou a gente faz alguma coisa e a gente vai ficar nisso aqui por 1000 anos, por 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos. A gente nunca vai pra frente, nunca vai sair disso aqui, mano. Essa é a minha revolta, a minha indignação contra esse absurdo e contra outros absurdos que acontecem no Brasil, né? A polícia aqui no Brasil, ela é ensinada, ela é instruída pra matar. Não são seres humanos. São pessoas cruéis e perversas. Estão aí pra matar a serviço da elite. Eu tava vendo também, velho, outro absurdo lá em São Paulo, tem a Cracolândia, né? Dentro da Cracolândia você tem pessoas doentes, pessoas drogadas, moradores de rua. Aquelas pessoas precisavam de ajuda psiquiátrica. Sabe o que o governo nojento de São Paulo vai fazer? Vai colocar o exército, né? A polícia PM, o batalhão de elite, com atiradores de elite. Sim, é isso mesmo que eu tô te falando. Atiradores de elite. Pra poder, né, cometer a barbaridade contra aquelas pessoas que estão ali naquela situação de rua doentes. Eu te pergunto se isso aqui não é fascismo, velho. Isso aqui não é nazismo. Isso aqui não é totalitarismo. Que democracia tem nesse cacete aqui? Não tem democracia nenhuma no Brasil. Eu debato com qualquer pessoa. Isso aqui é uma aristocracia. Democracia não. Usar atiradores de elite contra a população doente, vulnerável. Sabe, é a crueldade, é o sadismo, é a perversidade, velho. Me dá um ódio, sabe, uma revolta tão grande, velho. Cara, meu sangue chega, ferve. Raça maldita do caramba. Estão explorando, saqueando, roubando, exterminando desde 1500. Desde quando Pedro Alves Cabral chegou nessa merda. Elite do caramba. Vou ficando por aqui. Valeu, é nóis.